Estamos de volta e eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigado aqui ao Vino Egídio de Laia, de Indaiatuba, São Paulo, trazendo aqui a sua participação, pedindo pela sua tia Leonora, Rosa Barbosa, João Barbosa, pela alma do pai e a alma da mãe, Rosa e Maria das Dores, e pede pela madrinha e o seu Luiz, pedindo por toda a família. Vamos colocar aqui diante de Nossa Senhora as suas intenções, pedindo toda a bênção de Deus para a sua vida. Agradeço também aqui a participação da Maria Aparecida Ernesto de Barros, de Campinas, São Paulo. Deus abençoe a sua vida. Ela está pedindo aqui pela saúde, situação financeira, pelas necessidades, pela alma de João, Ana e Aníbal e por todos da Associação do Senhor Jesus. A Regina Maria Souza Maurício, de Candeias, na Bahia, está dizendo assim: em ação de graças por todas as bênçãos recebidas através das orações da Rede Século XXI. E pede oração por ela e por todas as dificuldades. Também a Creuza da Silva Souza, de Pouso Alegre, Minas Gerais, pedindo oração pelo casal Vanessa e Leandro. Ela encontra-se grávida, é uma gravidez de risco, pede a Deus que ela possa dar à luz a essa criança que vai nascer com saúde, pedindo bênção de Deus para ela e para a criança. Arthur Augusto Rato Filho, de Campo Limpo Paulista, São Paulo, pedindo oração por toda a família, pelo restabelecimento de Pedro Pereira, pela alma da esposa Dalva Lopes Cardoso, pela comunidade Santo Antônio, lá do Botujuru. Um grande abraço para o povo aí do Botujuru, lá em Campo Limpo Paulista. Neuza Arminda de Souza, de Presidente Jânio Quadros, na Bahia, pedindo pela saúde e recuperação de Samuel Vieira Nascimento e toda a sua família. Um grande abraço para esse povo de Presidente Jânio Quadros. Nós já estivemos lá juntos com a missa e a novena das mãos sanguentárias de Jesus. Um grande abraço. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Você sabe que para participar aqui do programa é só ligar no nosso telefone 19 3871 9620. Tem um grupo aí esperando a sua participação para te atender com muito carinho, com muita alegria. 19 3871 9620 ou pelo nosso e-mail serfeliz@rs21.com.br. Vamos conversar um pouquinho sobre os carismas. Eu quero falar para você hoje a partir do texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, e também da exortação apostólica à alegria do Evangelho. Mas vamos começar através da carta de São Paulo aos Coríntios. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos aqui para a nossa sala. Se você está com a sua Bíblia aí, procure na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 e seguintes, porque nós vamos falar sobre esses carismas tão necessários, fundamentais para a obra da evangelização. São Paulo começa falando a respeito dos carismas, dizendo assim, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Porque em seguida ele vai falar sobre o emprego dos carismas, ou seja, o exercício dos carismas na comunidade, cujo objetivo é colocar a serviço da igreja. Ninguém recebe um carisma para ficar guardado, nem muito menos para assim envaidecer diante dos outros, mas inteiramente para ser colocado a serviço. E depois ele diz assim, versículo 4, há diversidade de dons, mas um só o Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E o mais bonito, a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Isso aqui é extraordinário, porque a manifestação do Espírito não é dada para o proveito individual, para edificar a si mesmo. É verdade que o dom do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo traz essa edificação, mas ele está dizendo assim, a cada um é dada a manifestação do Espírito, para mim e para você, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum, a serviço da comunidade, para a edificação da comunidade. E em seguida ele diz assim, a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, que é o que opera tudo em todos. A outro a fé, pelo mesmo Espírito. A outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito. E continua dizendo ainda, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Olha que interessante. A um
é dado o dom da profecia, outro o dom do discernimento, mas ele encerra dizendo assim: um e o mesmo Espírito distribui esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Significa dizer que o Espírito Santo distribui os dons para todos os membros da igreja. E todos esses carismas extraordinários, enumerados aqui pelo apóstolo Paulo, têm como objetivo a edificação do corpo místico de Cristo, que é a igreja. E nós poderíamos aqui enumerar tantos outros. Aqui a lista dos extraordinários, dos carismas extraordinários. Mas quando você coloca a sua vida a serviço da igreja, por exemplo, animando a liturgia, cantando na comunidade, explicando a palavra, escrevendo um artigo para o jornal da sua comunidade, para o informativo da sua comunidade, porque Deus te deu essa capacidade de escrever. Isso é graça do Espírito Santo, carisma colocado a serviço da evangelização. Depois, São Paulo vai dizer de uma forma muito clara aqui: todos os membros da igreja dependem um do outro. E quando a gente coloca, então, esses carismas a serviço da evangelização, nós estamos edificando a vida do nosso irmão. É muito bom saber disso. São carismas colocados a serviço da evangelização. Que todos eles devem estar fundados no dom da caridade, na graça do dom da caridade. Depois eu vou continuar lendo com você aqui a carta aos Coríntios capítulo 12, versículo 12 e seguintes, que fala exatamente dessa dimensão do corpo místico de Cristo e que há uma relação de interdependência entre todos e cada um dos membros do corpo de Cristo, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E que não é possível que haja um crescimento dos membros se não houver essa relação de uma intercomunicação, um dom sendo colocado a serviço do outro. Porque ninguém vive sozinho na igreja. Eu não faço a igreja sozinho. A igreja acontece porque todos nós, guiados pelo Espírito Santo, nos colocamos inteiramente à disposição, nos colocamos a serviço da evangelização, tanto com os carismas extraordinários, como aqueles os mais ordinários. E entenda bem essa palavra ordinário, né, que faz parte do dia a dia, que está no dia a dia. Porque quando a gente acolhe uma pessoa bem, quando acolhe com um sorriso, quando dá uma palavra amiga, isso é um carisma colocado ao serviço da evangelização. Santo Padre, o Papa Francisco, tem colocado ideias muito simples de como fazer para que a obra da evangelização cresça cada vez mais. E nós temos sempre essa ideia que é fundamental, a necessidade de que coloquemos o nosso dom a serviço do outro. Isso é um princípio fundamental. Com isso, nós temos preparado para você, aqui na Rede Século XXI, algumas informações importantes sobre como aprofundar os carismas, como conhecer mais os carismas. E é isso que eu quero te mostrar agora. Quero te mostrar um curso que foi preparado especialmente para que você entenda o que são os carismas extraordinários que o Espírito Santo dá a cada um de nós conforme lhe apraz, para que sejam colocados a serviço da evangelização. Quero falar para você do nosso ensino à distância, do nosso EAD. Então vou mostrar para você agora como é que você faz para acessar o nosso EAD, como é que você faz para então aprender um pouco mais sobre as verdades de fé, sobre as verdades bíblicas. O nosso EAD é o EAD século XXI, né? O EAD século XXI está inteiramente à sua disposição para que você cresça dentre os elementos fundamentais da nossa vida de fé. Há um curso preparado que se chama o curso dos Dons do Espírito Santo. Nesse curso, Dons do Espírito Santo, que você pode encontrar aí pelo nosso EAD século XXI, o site é exatamente, se escreve assim, eadséculo21.org.br. Mas também quando você entra aí no nosso portal rs21.com.br, você tem um link para entrar no nosso EAD. O curso EAD Dons do Espírito Santo aborda de maneira profunda e vivencial os dons carismáticos, que são dons de serviço, ou seja, dons para serem colocados ao serviço dos outros, fornecendo conhecimento sobre esses dons, fazendo com que as pessoas possam descobrir em si mesmas os dons que, consequentemente, os coloquem a serviço. Esse curso vai ajudar você a descobrir que você também tem um carisma a ser colocado a serviço da igreja. Ainda mais, olha só, você vai
aprender a pedir esses dons, aprender a pedir os dons e os carismas extraordinários. No nosso site aqui do EAD Século XXI, você vai descobrir todo estou aqui mexendo no na nossa página, né? Olha, primeiro você tem o conteúdo programático, está aqui, dom de línguas, dom de interpretação, dom de profecia, dom de sabedoria, dom de ciência, discernimento, cura, o dom carismático da fé, o dom de milagres. Depois você vai clicar aqui, você vai descobrir como que é a metodologia, como é que esse curso é feito. Aí você tem as informações necessárias de como esse curso é feito, a carga horária e, em seguida, orientador. Vamos lá, quem é o orientador? O orientador desse curso é o Henrique Santos Filho, que é apresentador aqui do programa Você Pode Ser Feliz, colaborador da Rede Século XXI, que é fundador da comunidade Anuncia-me, e então tem muita propriedade aí com toda a sua experiência na vida da igreja, porque Anuncia-me, a comunidade Anuncia-me também é um carisma colocado a serviço da evangelização. Então acesse aí o nosso site eadseculo21.org.br e você vai aprender sobre os dons do Espírito Santo, os dons extraordinários do Espírito Santo, como pedi-los e como você vai fazer para crescer na sua vida de fé, colocando os carismas a serviço da evangelização. Nesse nosso site EAD Século XXI, que você pode conhecer também através do nosso portal rs21.com.br, tem muitos outros cursos, inclusive eu oriento alguns, muitos outros cursos para que você cresça na sua vida de fé e vá descobrindo os carismas para serem colocados a serviço da evangelização. Talvez você esteja se perguntando aí, como é que eu faço para colocar o meu carisma a serviço da evangelização? Porque talvez não tenha descoberto ainda qual é o carisma para edificar o corpo místico de Cristo. Nós vamos dar alguns exemplos durante toda a nossa programação hoje de como fazer e como descobrir e quais são os carismas que você pode colocar a serviço da evangelização. Nós vamos ver agora um dos carismas, porque tem os dons, os carismas extraordinários e tem aquele que no dia a dia a gente vai colocando a serviço da evangelização. Quero falar para você então da missão itinerante na Amazônia. Você vai descobrir como é colocar então um carisma a serviço da evangelização. Acompanhe comigo. A equipe itinerante, a gente diz que é um espaço interinstitucional de serviços. É uma das respostas que a gente acredita como igreja na Amazônia e da Amazônia. Hoje são 14 anos itinerando pela Amazônia e a equipe se subdivide entre uma missão junto aos indígenas, aos ribeirinhos e marginalizados urbanos. Mas onde estão esses sujeitos? Aí nas fronteiras simbólicas ou geográficas, onde as vidas estão mais ameaçadas. Como chegar até eles e elas? E aí surge a questão da interinstitucionalidade, somando juntos para chegar onde sozinho não podemos. E a gente também perambulando, nesta Amazônia, a gente realmente tem aportado uma contribuição significativa. Hoje os grandes projetos pensam a Amazônia de fora. Não nos valorizam, não nos conhecem, não nos respeitam, e sempre traz de fora. Então também o convite é para nós da igreja. E vocês da igreja? Não fazem o mesmo? Qual é a diferença da missão de vocês junto aos povos da Amazônia? Que catequese, que tipo de presença evangelizadora estão tendo? Isso nos tem ajudado muito também a repensar a nossa prática. Eu estava trabalhando numa escola municipal em Manaus, uma das periferias também de Manaus. E quando em 98 começou a equipe itinerante, a gente sempre trabalhou junto aos jesuítas também, como congregação de Nossa Senhora, Cônega de Santa Agostinha. A equipe itinerante apresentava algo diferente, trabalhar juntos com diferentes instituições, porque nós somos preparados para trabalhar cada quem com o seu mundo,
E então era um ensaio para a gente viver nessa diversidade, tentando viver aquilo que a gente diz para os outros, que trabalhar junto, que é a união, a organização. Então isso me chamou muita atenção e realmente eu estou assim super feliz. Dos 14 anos eu tenho uns 10 anos, né, na equipe. E a gente vê que é um exercício no sagrado cotidiano. E estar aqui neste igarapé, para mim, pessoalmente, é assim realmente um privilégio, porque se a gente diz que a gente quer seguir o Jesus Cristo, que fez a escolha também de estar junto com aqueles que eram marginalizados da sociedade, pois aqui é um espaço assim realmente evangélico. A gente é evangelizada pelas pessoas daqui, seja no compartilhar, seja no dividir preocupações e também os bens que se tem. Que coisa linda quando a gente descobre o nosso carisma, descobre o nosso dom e coloca ele a serviço da evangelização. Você viu aí esse exemplo dessa missão itinerante na Amazônia? Aliás, são muitas iniciativas como essa. Por exemplo, a Renovação Carismática Católica tem algumas casas que estão aí trabalhando também nessa missão itinerante aí pelo lado do Acre, na Ilha do Marajó. E acontece algumas vezes um trabalho que é chamado assim, revoada missionária. São pessoas que saem do lugar onde estão e vão colocar o dom a serviço do outro. Alguns colocando o serviço profissional, cuidando dos doentes, fazendo uma série de trabalhos. Você viu aí que esse grupo de missão itinerante tem colocado de forma simples o seu conhecimento, o seu carisma a serviço da evangelização. São pessoas que saíram de suas casas e foram para um lugar distante. Mas veja, quando você olha aí ao redor da sua casa e consegue enxergar vendo as necessidades do outro, você também pode colocar o seu dom a serviço, o seu carisma a serviço. Em comunhão com a igreja, colocando o seu carisma a serviço para a edificação do corpo místico de Cristo. São tantas as pessoas que necessitam de uma ajuda. Você tem um dom, coloque-o então a serviço da evangelização. É muito bonito quando a pessoa descobre o seu lugar na igreja e se coloca inteiramente a serviço da evangelização. Quantas pessoas que foram atendidas com esse trabalho dessa missão itinerante? E algumas vezes não é só assim para ir lá e fazer uma pregação, mas é para ensinar a pessoa a escrever, ensinar a pessoa a ler. O carisma que Deus te deu, colocado a serviço da evangelização, para alegrar os corações com aquilo que você sabe fazer, isso é carisma colocado ao serviço de evangelização. E daqui a pouquinho a gente vai compreender até um pouco mais quando nós meditarmos o parágrafo da exortação apostólica Alegria do Evangelho, com as ideias que o Papa Francisco nos apresenta de como colocar os carismas ao serviço da evangelização. Mas eu vou dar uma pausa aqui muito rápida, vou para o intervalo, já já eu volto para continuar com você e com a sua família falando dos carismas colocados ao serviço da comunhão evangelizadora, a serviço da igreja. Já já eu volto.